nós começamos já a ter a observação de uma mudança climática, principalmente para quem está nos estados do sul, parte de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul. É nítido que o clima começa a mudar, as temperaturas, principalmente durante a noite, tem recuado bastante e tem vindo com algumas chuvas que normalmente não viriam em abril. Nós temos uma previsão de que pode haver, há um risco de geada no sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina, e é por isso que nós vamos conversar agora com Felipe Reis, ele que é analista da Earth Daily Agro, participa conosco nesta tarde de terça-feira. Felipe, sempre um prazer conversar contigo. Qual que é o tamanho do risco desta geada? Dá para dizer, inclusive, que é a primeira, de 2023. Qual que é o tamanho que, se ela vier, ela pode chegar? Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os seus espectadores. Pensando aí para o milho safrinha, milho de segunda safra, o risco ainda é pequeno. Nós tivemos um evento similar a esse em 2020, e se considerarmos para os estados ali do sul, Paraná especificamente, uma boa produção do milho safrinha, nós tivemos uma boa produção, uma boa produtividade acima da média quando a gente olhava para as tendências, certo? Então, realmente é uma primeira geada já em abril, que não é comum, mas para este estágio das plantas ainda nós não temos grandes problemas, mesmo porque as temperaturas no estado do Paraná devem ficar aí acima de 6, 7 graus, as temperaturas mínimas, as temperaturas médias mínimas. As temperaturas mínimas estarão localizadas ali no centro-sul paranaense, na região ali da cidade de Palmas e arredores. Podemos ter umas geadas mais fortes, temperaturas, previsão de 2, 3 graus Celsius, isso para a média daquela região, ou seja, alguns pontos podem ter temperaturas até um pouquinho mais baixas do que isso, então pode ser um problema um pouco mais localizado, mas de uma maneira geral, para o milho safrinha nós não devemos ter grandes problemas, certo? Quando a gente fala Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul também tem previsão de geada, e também Santa Catarina. Aí nós estamos falando ainda no milho e soja que está em campo, que está sendo colhido, mas essa geada vem muito tarde para mudar o cenário. Pode ser que impacte alguma coisa, mas de uma maneira geral o cenário já está traçado, estamos bem tarde do ciclo de verão para que haja uma alteração significativa considerando a previsão de temperatura. Felipe, e nós estamos observando, principalmente quem está nos acompanhando e é pecuarista no centro-oeste do país, por exemplo, normalmente nós temos uma finalização das chuvas, Temos até um verso do Vinícius Contou Jobim que falam das águas de março encerrando, mas nós temos normalmente em abril chuvas muito raras já no centro-oeste, tanto no Mato Grosso do Sul e estado de Goiás. Enfim, elas não estão tão raras assim. O que o produtor rural, principalmente o pecuarista, que tem aquele planejamento dos animais que vão para o abate, terminados a campo, o tipo de pastagem que ele vai ter, inclusive, neste momento ele tem uma boa disposição de pastagem, inclusive, que deve chegar até junho, caso no mês de maio não chova. Tem algumas perspectivas já que apontam essa sinalização de mudança, já que tem chovido bem, inclusive, no mês de abril? Ou para o mês de abril? Realmente, em abril nós temos verificado chuvas mais volumosas do que o normal, principalmente para São Paulo. São Paulo tem registrado muitas chuvas, inclusive nos últimos dias houve grandes volumes de chuvas. Isso para a pastagem, de uma maneira geral, é boa. Nós estávamos falando das temperaturas, consequências para o milho safrinha. Agora, voltando aí para a pastagem, isso pode queimar as lavouras, as pastagens, desculpa, de uma maneira geral, principalmente ali no Paraná, Santa Catarina. Então seria um outro cenário comparativamente pastagem e milho de segunda safra, certo? Apesar das chuvas serem positivas, e isso pode até mesmo ser um efeito do ano, já que nós temos previsão do fenômeno El Niño, contrário do Laninha, então nós podemos ter um inverno um pouco mais úmido do que o de costume, certo? Nós estamos nos aproximando aí do inverno, que entrará em vigor em junho. Isso pode ser um sinal positivo para algumas outras culturas, como o trigo, por exemplo, que pode ter um pouquinho mais volume de chuvas. Ainda está um pouquinho distante para fazer essa afirmação, mas pelo que nós temos visto até o momento, desde, na verdade, do ciclo de verão, plantio de soja, são temperaturas abaixo da média e chuvas
em algumas regiões um pouquinho mais volumosas do que em outras. Nós tivemos seca no sul do país, mas em outros estados nós tivemos uma boa produção de soja, como Mato Grosso, por exemplo, né? Para os próximos dias, nós temos uma boa previsão para toda a zona do milho de segunda safra, ou seja, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, devem ter um aumento da umidade do solo significativo, uma umidade do solo em patamar satisfatório para o desenvolvimento do milho de segunda safra, satisfatório, consequentemente, também para um bom desenvolvimento das pastagens, que vai beneficiar tanto a agricultura quanto a pecuária. Isso, então, traz uma perspectiva um pouco mais positiva do que nós verificamos nos últimos anos, certo? Com secas impactando tanto a agricultura quanto a agricultura e pecuária. Muito bem, Felipe. Essa é uma notícia muito boa e quase que responde à última pergunta que eu iria fazer a você. Que nós estamos aí olhando, né, alguns levantamentos que vão mostrando que devemos ter, e já estávamos vendo durante o desenvolvimento da lavoura de soja, temperaturas mais baixas, somado à luminosidade menor por conta das chuvas que foram mais intensas no centro-sul do Brasil. Nós tivemos um ciclo da soja que se estendeu um pouco mais também no campo. Não foi só o atraso por conta da chuva, mas também ficou com um ciclo um pouco mais estendido. Em relação ao desenvolvimento dessa segunda safra brasileira, que aí eu falo principalmente de milho, temperaturas devem mesmo ser mais baixas? A expectativa é essa, Felipe? Quando nós olhamos as previsões de curto prazo, nós temos previsões de temperaturas abaixo da média, 2, 3 graus, dependendo da região, até 5 graus abaixo da média para os próximos dias, para as próximas 10, 14 dias. Tá? Quando nós olhamos para o passado recente, desde outubro, novembro do ano passado, de uma maneira geral, as temperaturas ficaram abaixo da média, como você bem pontuou, isso resultou no alongamento do ciclo da soja, pode ocorrer o mesmo com o ciclo do milho, e aliás, fazendo uma ressalva quanto a isso, se nós tivermos um alongamento do ciclo do milho, eles estarão por mais tempo nos campos, ou seja, mais tempo expostos a possíveis geadas já no fim de junho, em julho, isso pode ser um risco. Quando a gente olha para as previsões de médio e longo prazo, nós não temos previsões de grandes de grandes temperaturas abaixo da média, o que dá uma tranquilizada, mas previsões de médio e longo prazo normalmente são mais tendências do que uma previsão por si só. Quando a gente fala isso, previsão para amanhã, por exemplo, eles podem te passar uma previsão de 4, 5 graus Celsius para o próximo dia. Previsões para os próximos 5 meses, 3 meses, eles já abordam de uma maneira diferente. Eles passam que a previsão é de uma probabilidade de X% que as temperaturas estejam abaixo da média. Então, a gente vai ter que esperar abril terminar, o desenvolvimento das culturas em maio e também dos eventos climáticos para ter uma maior certeza do que vai acontecer.